Muito boa noite! Começando o nosso primeiro programa do ano, então eu quero desejar a todos um ano excelente, com muita saúde, sabedoria, sempre otimistas e paz. Paz não tem preço. E o programa mudou radicalmente, a começar pelo nome, né, que estilo Rami ficou durante muitos anos, agora chama Programa do Rami, e que vai se transformar também futuramente num podcast. E vocês aguardem que vem muita novidade pela frente, a começar no formato, que é uma mesa redonda desta feita. E o nosso primeiro participante, um dos craques da nossa equipe, é o Eduardo Cavendish, que está aqui à minha direita, empresário, economista. Boa noite, Eduardo. Aliás, Cavendish. Boa noite, Rami. Obrigado por estar recebendo aqui. Acho que a gente vai trazer ótimos debates, vai ser muito bom e sem golpe abaixo da linha de cintura. Isso sempre, porque o nosso grupo, a nossa equipe de craques, nós somos elegantes. Nós, quando muito, temos adversários, jamais inimigos. Para complementar a nossa equipe de craques, nós temos um craque que vem diretamente do Rio de Janeiro, que é o Roberto Mota, engenheiro, executivo, professor. Roberto, você tá bom, querido? Boa noite, Rami. Eu tô ótimo. É um prazer estar aqui hoje com você, com os convidados, telespectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E esse seu sotaque, Roberto, de Posto 5, eu numa segunda-feira aqui na Vida Paulista, me dá vontade de ir para o Rio, para essa cidade maravilhosa. Para me ajudar no comando do programa, eu tenho um amigo, um craque, empresário, grande filântropo, exemplo nesta área, Felipe Sabará. Filipinho, mais uma vez, feliz ano novo a todos. E a você também, obrigado. Você que contribuiu para esse novo formato do programa. Bom, Rami, você sabe a minha estima, a amizade que tenho, né, com você há muitos anos. Prazer enorme estar aqui. Programa do Rami, sem medo e sem mimimi. Por que isso? Porque a gente vai falar de temas que tem gente que não gosta de falar, a gente tem medo de falar. Aqui é sem medo e sem mimimi. Por quê? Porque a ideia é contribuir com o debate. Então aqui temos Rami, temos Cavendish, temos Roberto Mota e muitos convidados especiais com temas que vão ajudar você a refletir sobre liberdade, sobre política, sobre economia e sobre causas sociais e ambientais, que são assuntos que muitas vezes ficam presos a alguns estereótipos, né, e lados políticos. E aqui a gente não tem medo de tomar lado. Então é isso, estou muito feliz. Assista ao programa do Rami, Sem Medo e Sem Mimimi, aqui na TV Gazeta. Também no YouTube, no nosso canal, que também se transforma em podcast pelo Spotify e outras ferramentas. E tem mais, Felipe. E sempre pela rede CNT do Iapoque ao Chuí. Um abraço a todo mundo da CNT. E, aliás, eu esqueci, ato falho, o slogan do programa, que é fundamental, sem medo e sem mimimi. Nós vamos tratar de qualquer tema que venha pela frente. E falando em sem medo e sem mimimi, eu já queria começar sabendo de vocês. Nós vamos tratar hoje, especificamente, mais tarde, nós temos um convidado especial, que é o infectologista Roberto Zeballos. Ele vai entrar daqui a pouco. Mas, neste momento, eu queria perguntar a vocês, o ano está começando, esse ano, graças a Deus, o carnaval está mais distante, então ninguém espera que emende o carnaval, a economia já vem cambaleando, porque não é culpa de ninguém. Eu entendo que essa pandemia, ninguém estava esperando uma pandemia. Nunca houve uma pandemia no último século destas proporções. Então não se pode culpar só os políticos, porque a pandemia veio, ninguém escolheu. Qual a perspectiva sua, Felipe, desse ano para o Brasil? E se tratando, você como empresário, nós compactamos juntos, nós somos engajados, mas não vamos falar agora só de economia. Você está otimista? Pergunta para os três, inclusive. Bom, eu estou extremamente otimista. Aliás, eu sou um otimista. Acho que quem estraga esse otimismo são os políticos, que muitas vezes bloqueiam e criam burocracias que impedem os empresários, né, e a população empreendedora de fazer a roda girar. O Cavendish sabe bem como economista como isso funciona. E eu estou otimista para 2022, principalmente por algumas notícias recentes. Agora no Reino Unido, a gente escutou lá o parlamento e o primeiro-ministro decidiram finalmente que o lockdown não vai mais acontecer. Então agora a determinação foi de alterar a lei
que era uma lei de lockdown, de fazer as pessoas ficarem em casa, para uma lei de aprender a conviver com o Covid. Que, na minha opinião, é algo que deveria ter sido feito desde o começo. O lockdown não foi, na minha opinião, confirmado como algo, a própria OMS colocou isso, como algo que funcionou na Covid. Ninguém sabia o que ia funcionar. Ninguém sabia, eu vou só te interromper para dizer isso. Ninguém sabia o que viria. Hoje já se sabe, hoje também é uma população que já pegou a Covid, então tem uma imunidade alta e hoje tem muita gente vacinada. Continua. O ponto aí é que hoje a gente olhando, de frente para trás, é mais fácil ser engenheiro de obra pronta, como se diz, mas o que a gente percebeu é que o lockdown e o fique em casa prejudicou tanto a economia, como muitos haviam predito que fosse acontecer, que a pobreza, a fome, hoje aumentou muito no mundo. Aqui no Brasil a gente consegue ver isso muito mais cara a cara. Então, eu estou otimista porque não vai ter lockdown, a economia vai poder voltar e as pessoas vão poder estar livres, frequentando os lugares, empreendendo, trabalhando e visitando os seus parentes também, porque é algo que faz muito bem para toda a população. Mota, querido, o que você acha? Qual a sua expectativa agora para 2022 em se tratando de economia no Brasil? Eu sou muito otimista. Eu acho que o pior já passou. Essa notícia que o Fabará deu foi importante. Outros países também estão já entendendo que o Covid deixou de ser uma pandemia para ser uma doença com a qual a gente vai ter que conviver. Não é possível a humanidade se esconder desse vírus, que foi um erro que muitos líderes mundiais cometeram, né, Rami? Numa reação à pandemia, que em alguns casos acabou sendo, para muita gente, pior do que a pandemia. Eu me lembro, aqui no Brasil, quando se começou a onda do fique em casa, suspendendo a circulação de ônibus, de trens, impedindo que aquelas pessoas que precisam ganhar o seu pão com o trabalho do dia a dia, né? O cara trabalha hoje para poder comprar a comida que ele vai comer à noite. E aí os políticos chegaram para esse cara e disseram: não, você vai ficar em casa, e não tem ônibus, não tem trem, e se você for para a rua, você vai ser preso. Então, ao desastre provocado pela pandemia, se somou um desastre de incompetência na reação à pandemia. Tá? Uma geração de líderes mundiais incapazes de lidar com um problema desse porte, como você mesmo diz, um problema que a humanidade já não enfrentava há muito tempo. Então, até certo ponto, é natural que as pessoas não soubessem como reagir, mas, na dúvida, você escolhe o caminho que vai causar o menor prejuízo. E não precisava ser nenhum gênio para saber que, mantendo as pessoas em casa e parando os negócios e as empresas, o resultado inevitável ia ser desemprego, inflação, fome. Então, eu acho que, superado essa etapa, acho que a maioria dos países já aprendeu que isso não funciona e nós vamos ter um ano diferente. É a minha expectativa. Eu sou muito otimista. Qual que é a sua expectativa? Aliás, nós, economistas... Exato. Eu sou um otimista por essência. Acho que o Brasil é pujante, nós vamos falar muito disso. O Brasil dispensaria esse tipo de conversa. Mas qual que é a sua expectativa para 2022? Rami, eu vou seguir aqui os relatores, eu concordo com o prognóstico do Sabará, do Mota. De fato, o hashtag Fica em Casa, né, como ficou conhecida a pandemia, cobra, né, num primeiro momento, um alto custo, que a gente convive até hoje por meio da inflação, que muitos em casa devem estar enxergando em alimentos, em carros, né, enfim, um monte de bens de consumo do dia a dia, gás, energia em geral. Não só no Brasil, é um fenômeno mundial, tá? Europa, Estados Unidos. Rami, que é um cara que viaja bastante, deve ter notado que aumentou os preços na Europa, nos Estados Unidos, não é só do Brasil. Eu me lembro de ter visto uma inflação desse tamanho nos Estados Unidos há muito... Desde o Reagan. Aliás, desde que eu me entendo por gente. Desde a década de 80, salvo engano, tá? Então, assim, é um fenômeno global. Já me entendia por gente em 80, acho que eu estou com a memória falha. Mas é um fenômeno global, foi quando teve o choque do petróleo, né? Então foi um negócio assim completamente atípico. Então é um fenômeno global, a gente ainda vive, né, os desdobramentos dessas escolhas. Agora, o Brasil vai muito bem, a gente está criando quase 300 mil empregos por mês, né, em que pese
as pessoas que falam muito mal da economia do Brasil, a gente vê aqui e acolá. O fato é que a economia real, graças a Deus, está indo bem. A gente vê o varejo melhorando, as vendas. A gente tem uma série de problemas, óbvio, né? Que a última década foi, acho que, a pior década da história do Brasil em termos de economia, mas que aos poucos a gente vai melhorando, enfim, vai dia a dia trabalhando. E eu acho que 2022, apesar em que pese ser um ano eleitoral, que muitos analistas acho que tendem a achar que vai ser um ano pior por conta disso, eu acho que tem uma série de fatores que começam a pesar menos em 22 e que podem levar a ser um ano muito melhor do que a expectativa, tá, do mercado. Eu acho que o mercado ainda vai revisitar bastante os números que estão saindo aí nos boletins semanais sobre as perspectivas aí de crescimento e afins. Bom, pessoal, vou interromper, porque o nosso convidado especial de hoje, Dr. Roberto Zeballos, médico, internista, com mestrado e doutorado em imunologia, já está aqui conosco. Boa tarde, Zeballos. Tudo bem? Boa tarde, muito honrado. Separamos esse tempinho aqui para dar à disposição, dividir um pouco a nossa experiência nos últimos 20 meses. Sempre fui um otimista, temos resultados otimistas, temos soluções otimistas e até o comportamento dessa nova variante é bastante otimista, sem contar os pacientes que a gente vê com outras condições e não só Covid. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Zé Carlos, antes de qualquer pergunta de nós três, eu só queria... Você tem uma ideia de quantos pacientes passaram por você com a patologia de Covid ao longo desde o começo da pandemia? Ordem de grandeza, claro, né? Sim, teve no primeiro surto foram bastante, agora tem mais de 6 mil pessoas, principalmente agora nesse Ômicron, que é uma variante da Covid-19, bem menos agressiva, então tem muitos casos por dia, mais do que quando foi na variante Gama. Então tem mais de 6 mil casos, mas eu tenho uma equipe que a gente já dá um tratamento ambulatorial, que nós desenvolvemos aqui no Colapso do Pará. A gente trata a grande maioria das vezes com as pessoas com remédio via oral. E na época da Gama amazonense ainda me dava trabalho, eu tinha que internar bastante gente. Mas agora a gente interna muito pouco. Esse tratamento foi um sucesso, ele nasceu do Colapso do Pará. Ô Zé Ballos, vou te interromper, desculpe. A minha pergunta, viu, Felipe, até que você pediu para falar, é o seguinte. Eu te fiz a pergunta de quantos pacientes você atendeu, Felipe, é pelo seguinte, para mostrar para quem está em casa que quando o Dr. Zé Ballos fala, ele tem um conhecimento próprio, ele tem um protocolo próprio, ele viu no dia a dia. Para a gente poder perguntar para ele de vacinas, se deve vacinar criança, se não deve, ninguém melhor do que atender 6 mil pacientes ou mais, tem uma bagagem. Você concorda comigo, Felipe? Não, eu não só concordo, como eu estive entre um desses 6 mil pacientes que o Dr. Zeballos citou, e eu estou de prova de que o tratamento que ele colocou todo esse tempo funciona. E tudo que ele falou desde a primeira entrevista, talvez a primeira entrevista que ele tenha dado foi para mim, logo no comecinho da pandemia, na primeira semana, nos primeiros casos ainda lá na Itália, eu tive lá no consultório do Dr. Zeballos, que gentilmente cedeu uma entrevista, e eu gosto muito da abordagem, e aí queria fazer uma pergunta, Dr. Zeballos, prazer estar com você novamente, você que além de médico, um ser humano incrível, inspirador, você desde o começo colocou que está com a cabeça boa, com a saúde em dia, eu digo praticando esporte, emocionalmente bem e tudo em ordem, você vai conseguir combater a Covid, né, ou qualquer pandemia, enfim, qualquer vírus de forma melhor. E a minha pergunta vai nesse sentido, né? Você também fala muito sobre a questão do pânico que foi colocado nas pessoas. Quanto que o pânico realmente afeta, né? O medo afeta as pessoas com o Covid ou qualquer outra pandemia, ou enfim, qualquer outro vírus. Qualquer outra patologia. Ameaça aí. Tem algumas teorias hoje de biologia de crença, de epigenética, que o estado de espírito é muito importante, isso está muito claro. Você pega pessoas que estão estudando um determinado medicamento, e aí você tem um grupo não toma o medicamento, outro grupo toma, e não toma o placebo, e tem vários médicos atendendo. Eles observam que os médicos otimistas, que acalmam, que deixam a pessoa mais tranquila, tanto faz estar tomando placebo ou remédio, os pacientes melhoram. Só para você ter uma ideia da importância do estado de espírito. O único caso grave que eu tive de um garoto de 23 anos, mas está em casa feliz com a família, assim como o pai dele também,
me deram trabalho, mas eram muito, muito, muito ansiosos, muito medo. O medo realmente atrapalha. O medo modula a imunidade, tem vários estudos mostrando isso. E você está coberto de razão. Por isso que uma das coisas que eu vejo, teve o pânico, hoje eu tenho certeza que foi proposital, quando o paciente me vê, eu vou com muita segurança de ter muitos resultados positivos. Então vem aquela bagagem atrás, a primeira coisa que eu faço é quebrar o pânico. Agora, hoje com essa cepa Ômicron, não é nem a variante Ômicron, perdão, corrigindo, não é nem assim, é o pânico mesmo, porque ela é diferente da amazonense, ela dá muito menos trabalho e responde demais ao tratamento ambulatorial. Eu estou falando isso para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas que não me conhecem, às vezes a gente tem inveja ao seu redor. Então, para deixar realmente que o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas, eu já era um cara bem estabelecido, realizado com a minha profissão antes do Covid, mas eu achei que a hora que eu vi que a gente tinha o corticoide nas mãos para fazer até hospitalar, e depois a gente teve a ideia lá no Colapso do Pará e deu resultado, foi minha obrigação espalhar isso, obviamente de graça, sem cobrar nada de ninguém, não cobrei conhecimento nenhum, para o Brasil inteiro, porque o meu interesse foi sempre ajudar. Mas eu não sei porque isso às vezes incomoda muita gente. Ô Zé Barros, deixa eu interromper você, que eu quero compactuar com você uma coisa que eu já tinha conversado com o Felipe, porque nós dois somos engajados. E numa das campanhas que eu fiz, que o Felipe generosamente contribuiu, eu sempre que faço na ONG alguma coisa para ajudar, e nós ajudamos no começo com cestas básicas, conseguimos em 48 horas 12 mil cestas básicas, e eu convidei a todos para que fossem entregar, porque as pessoas às vezes nunca entraram numa comunidade, não tem ideia do que é, que a rua só tem 1 metro, que infelizmente num barraco moram 10, 12, até 16 pessoas, então não há como ter distanciamento, isso é ridículo. Então eu sempre gosto de aclarar, porque eu fui em loco ver isso, eu fui entregar isso. E a segunda observação é sobre o placebo, porque eu, como sou um ávido leitor, existe, eu quero que você me confirme, o efeito placebo. Quando você é um otimista, Cavendish e Mota, quando você é uma pessoa otimista, tudo melhora na sua vida. Portanto, o efeito placebo, dizem os médicos, talvez o Dr. Zé Barros confirme, ele ajuda muito. Se você acredita no médico, acredita naquele medicamento, isso faz um bom efeito. Você compactua comigo, doutor? Eu não só compactuo, como existe uma ciência hoje bem estudada que chama biologia de crença, onde quando você acredita, principalmente, olha, a energia do amor, o pensamento, eles transformam as moléculas do seu organismo, eles liberam substâncias com propriedades terapêuticas. Isso está bem descrito, não é uma questão de concordar ou discordar. A biologia da crença hoje é uma ciência que está ganhando muita notoriedade e deve revolucionar a medicina. Pois não, Felipe. Doutor Zé Barros, queria também puxar a conversa com o Roberto Mota, que está no Rio, de uma discussão que a gente estava tendo anteriormente aqui, antes da sua chegada na conversa, doutor Zé Barros, sobre a questão da liberdade, né? A gente estava falando aqui sobre lockdown, sobre como os governantes erraram na pandemia, o fique em casa e a economia a gente vê depois que gerou aí consequências catastróficas muito piores do que a própria Covid. E aí queria comentar um pouco aqui, que você pudesse comentar também, queria ouvir a opinião do Roberto, e acho que ele deve ter alguma pergunta nesse sentido, sobre o que foi feito com o próprio Novak Djokovic lá na semana passada, né? Com relação à escolha dele de não querer tomar a vacina, já que ele já tinha contraído o vírus. Então, essa questão da liberdade, eu ouvi você falando isso numa outra entrevista recentemente, que a liberdade individual, em termos globais, está em jogo, né? O que me chamou a atenção foi, por exemplo, o absurdo de todo mundo estar vendo que as vacinas atuais estão desatualizadas e não controlam nem disseminação nem infecção. Eu fiz um alerta disso em setembro, aleguei que as autoridades sanitárias mundiais estavam desfasadas da realidade do dia a dia, porque eu estava vendo no meu dia a dia as pessoas vacinadas pegando e o pessoal escapando, e o vírus escapando. Então as vacinas atuais com certeza não controlam nem disseminação, nem infecção, muito menos com a Ômicron, que é a primeira cepa que consegue reinfectar com números mais significativos. 40% dos casos que eu vi aqui foram de pessoas que já tinham a doença. A sorte
quem já teve a doença anterior pega casos muito leves, porque é uma característica dessa variante. Agora, mesmo quem não teve a doença, o caso é leve, porque ela mudou, ela não entra direto no pulmão, ela fica mais nos brônquios, e a evolução é muito boa. O que me chama a atenção é a exigência de um passaporte que não funciona e está na cara de todo mundo. Você não precisa muito científico, é só ver os navios, todo mundo pegou. É só você ver na ópera na França, todo mundo pegou. É só você ver na Antártica, todo mundo pegou. Então, quer dizer, o que eu achei estranho, e aí tem uma explicação teórica do psicólogo Matthias Desmet, que mesmo todo mundo vendo que as pessoas estão com o passaporte, e algum estudo mostrando que é uma negligência as autoridades acharem que quem está vacinado não vai transmitir nem infectar, já que isso é óbvio, está todo mundo vendo, e as pessoas vão aceitando isso passivamente. O doutor Zeballos, vou fazer uma pergunta para o Cavendish, para o Sabará e para o Mota, que está no Rio de Janeiro. Primeiro, eu viajo, trabalho muito. Então, por exemplo, recentemente estive no Uruguai, não entraria se não tivesse vacinado. Eu vou para os Estados Unidos, não entro se não estou vacinado. Então, a primeira questão, Felipe, é saber, para a Europa, você não entra sem estar vacinado. A primeira pergunta, antes de chegar no Djokovic, todos esses países, doutor Zeballos, estão equivocados? E a segunda por exemplo, eu não devia ter tomado a terceira dose, ou dose nenhuma? Olha, a explicação é muito óbvia, que eu ia explicar como é que as pessoas aceitam um absurdo desse de exigir um passaporte, as pessoas se infectam e transmitem. Quer discutir que deixa a doença mais fraca? Talvez para cepas anteriores sim, as U12 TIs. Mas no presente momento, você estimular a produção de anticorpos, que não chega nem perto da proteína da Ômicron ou da Delta, é você colocar essa pessoa que está tomando uma vacina que nós não temos todos os estudos concluídos nem para adultos, num risco desnecessário. Ignorar a imunidade adquirida, que não pegou, eu não peguei nem eu e várias pessoas, não existe um impacto da reinfecção. Quem pegou a primeira cepa selvagem não pegou a gama, não pegou a delta, e agora pode ser que pegue a delta, mas é muito leve. Ignorar isso é um outro fator. Ignorar que existe um tratamento que funciona é outro fator. Agora, qual a explicação? A explicação, o Ismael Desmet explica. Quando 65% da população se sente no isolamento social, estão carentes, têm revoltas, não estão se socializando, é possível você criar, a teoria dele, um fator de ansiedade, onde todas as pessoas vão para cima desse fator de ansiedade e se sentem conectadas. E aí todos eles vão atrás, por exemplo, da Covid-19, que é uma ansiedade que causou problema de verdade, não é mentira, mas houve um exagero. Essas pessoas se sentem conectadas. Elas se sentindo conectadas, elas ficam hipnotizadas e são capazes de aceitar essa limitação intelectual de, mesmo vendo as pessoas tomando vacina e pegando, e toma uma, toma duas, toma três, e ainda existe toda uma manipulação, por exemplo, que estão dizendo que os vacinados, os que então não têm, não vacinados. Eu não estou vendo isso com a Ômicron, não. É que eles consideram pessoas que tomaram 2 vacinas há mais de 4 meses não vacinados. Então, eles consideram essas pessoas que tomaram 2 doses não vacinadas. E não tem sentido do ponto de vista de biologia molecular o anticorpo gerado por essas vacinas que estão desatualizadas. E no dia seguinte, a nossa entrevista, a Organização Mundial de Saúde deixou isso muito claro, que não é para ficando dando booster, porque essa vacina, ela promove a produção de uma toxina. E aí você vai tomando um atrás do outro, chega uma hora que complica. Rami, eu acho muito importante isso que o Dr. Zeballos falou, que é a inutilidade de certas medidas, de certos comportamentos que foram repetidamente recomendados à população desde o início da pandemia. Então, algumas pessoas, a maior parte delas políticos, elas se apropriaram da verdade sobre a pandemia, elas disseram que se colocaram como porta-vozes da ciência, tá? Então você tem que obedecer o que eu estou dizendo, porque isso é ciência, e transmitiram para pessoas, para a população do mundo inteiro, isso foi no mundo inteiro, comportamentos, recomendações
que uma simples análise lógica mostra que não faz sentido nenhum. Mas se você ousar dizer que este comportamento não faz sentido nenhum, você sofre uma reação violentíssima cada vez mais das pessoas que chamam você de todo tipo de ofensa. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental no que o Dr. Zeballos falou. Tá? Você fazer coisas que não adiantam nada, mas você faz porque aquilo sinaliza virtude, mostra que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa generosa. E, lógico, ao mesmo tempo, você ajuda a alimentar uma indústria multimilionária. Sem que dúvida. foi construída em cima do medo, do isolamento, da tristeza das pessoas. E isso afeta aquelas pessoas que, por sua natureza, já estavam em situação vulnerável, né? Não só as pessoas que precisam sair todo dia de casa para trabalhar, mas as crianças que foram aterrorizadas na escola, né? As pessoas de mais idade, que ficaram trancadas em casa, perderam a vida social. E essa repetição da mesma mensagem, né? A pandemia vai piorar, está surgindo uma nova cepa, uma hora dessas vai chegar a sua vez e você não vai escapar. Essa é a mensagem que foi passada para o mundo inteiro durante essa pandemia. O Cavendish, eu gostaria que você fizesse a pergunta também ao Dr. Zeballos, para otimizar o tempo, que nosso tempo está chegando no final, e aí ele responde aos dois ao mesmo tempo, por favor. Tá, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero congratular o Dr. Zeballos, porque hoje é difícil, né, falar, e esse comportamento de manada é muito difícil ir contra. Então, é importante que a gente tenha essas vozes dissonantes, e ciência é isso, né? É sempre uma ida e vinda, tem os dois lados debatendo, e que vença as melhores ideias e os dados, enfim, tudo aquilo que o pessoal gosta de ficar falando por aí e que hoje é tido como ciência, né? Dr. Zeballos, dentro daquela ideia de custo-benefício que eu vi o senhor falando, a questão da vacinação em crianças, né, que agora acho que é o grande tema, não só no Brasil, no mundo em geral. O senhor tem alguma posição a respeito? Eu lembro de ter visto uma entrevista faz algum tempo já, acho que faz mais de ano, não sei se em outro programa, e eu lembro do senhor ter comentado que o número de casos graves em crianças realmente eram muito pequenos e que eventualmente até a vacina poderia ter mais casos graves do que o próprio vírus estava causando. Esses números estão mais consolidados hoje? Existe algum tipo de estudo que sustente se vale a pena ou não? O senhor tem alguma posição sobre isso hoje? Eu vou relatar fatos simples. Na época da cepa mais agressiva que a gente teve, que foi a cepa amazonense, as UTIs pediátricas foram esvaziadas para a gente colocar adultos. Quer dizer, a criança nunca foi alvo. E eu vejo pediatras na época tranquilizando. Tem uma síndrome multissistêmica que pode ocorrer, é raro, mas essa síndrome multissistêmica responde ao tratamento. Eu estou falando do tempo lá atrás, da cepa amazonense. Então, a criança nunca foi um público-alvo. Saiu um estudo recente, 1º de dezembro, mostrando também que ela não é a que transmite mais. Mesmo assim, não adianta você dar uma vacina que não contém nem transmissão nem infecção. E as vacinas, com o próprio contrato que está no governo, elas deixam bem claras que elas são experimentais. Então, nós temos que olhar o problema em que pé estamos. Se fosse numa época da cepa gama, que nem aconteceu isso, mas que as UTIs lotadas de crianças, fatalidades aumentando, vamos arriscar com a vacina, mesmo sabendo que existe um risco e que sabendo que não tem uma proteção. Ela protege 95% de uma variante que não está em circulação há mais de 12 meses. Foi a variante selvagem. Então, vamos analisar qual é o problema atual. O problema atual, nós estamos diante de uma variante Ômicron, que os números de casos aumentam, mas não tem fatalidade. Não houve uma fatalidade de criança, você não vê UTI lotada de criança. Você não vê as crianças tendo casos graves. E aí você vê essas circunstâncias todas. Você pensa, peraí, você vai pegar crianças que estão em pleno desenvolvimento. A própria Pfizer, ela estudou 3 meses a vacina, 3 meses, e depois ela não garante se vai ter miocardite ou não. Ela diz que é segura. Primeiro, peraí, nós estamos no Brasil com uma urgência que existe necessidade de sair vacinando criança. Nós temos crianças morrendo. Aí tem as pessoas que querem indicar vacina, diz que morreram 2.500, aí você vai levantar esses dados, porque não bate no que você vê.
no mundo, a fatalidade de criança foi 300, 400, 500. Aí você vai ver que essas crianças que tiveram problema, era uma criança que tinha 4, 5 comorbidades. Porque outra coisa, quando você vê algo que estão empurrando números e você não está vendo, depois que eu vi questionário, CDC, o FDA, a gente tem que analisar os dados nós mesmos e avaliar, porque todo mundo conhece alguém que morreu de Covid, adulto. Agora, ninguém conhece uma criança que morreu de Covid. Você pergunta em 3, 4 meios diferentes. Nós estamos numa situação que não é emergencial, os números de fatalidades continuam caindo, apesar de ter a Ômicron que está subindo, e vai chegar no nível de 200 mil casos, 300 mil casos por dia, igual a África. Eu converso com médicos do mundo inteiro, graças a Deus tenho credibilidade, o Peter McCollum nos Estados Unidos, que bolou, ele que acionou o FDA para poder liberar e sair mais cedo os dados. Eu converso com o Shankar, amigo meu, sul-africano, viu mais de 6 mil casos na África do Sul. Ele me disse que já alcançou o pico e está caindo, que as fatalidades são baixas. Então, não é uma questão de ser contra ou a favor, é uma análise muito simplista e limitada. Quem é contra ou a favor de alguma coisa, com variáveis tão complexas. Você tem que analisar o custo-benefício, tem que analisar o momento que está vivendo. Eu, por exemplo, já peguei a doença lá atrás, provavelmente devo ter pego a Ômicron, não tenho certeza, porque eu fiquei com uma coriza 2 dias de garganta, mas não me atrapalhou nem a minha malhação. Quer dizer, então, quando ela vem é leve, e eu não tenho, por exemplo, não quero correr o risco de ter um trombo, de ter um infarto, que nem eu perdi num caso, que eu não posso falar que foi da vacina, mas ele saiu daqui com um check-up completo, 70 anos, tomou a vacina, foi encontrado morto. Eu não posso falar que foi a vacina, mas eu não quero correr um risco de tomar uma vacina, mesmo que ele seja pequeno, ou menor que seja. Eu estou com 62 anos, estou em forma, e então, no presente momento, a análise é custo-benefício. As circunstâncias atuais do Brasil, com a variante em questão, não justifica colocar as crianças em risco, Balos, na minha modesta opinião. Vou mudar a pergunta que todos nós fizemos. Eu quero saber o seguinte, eu particularmente tenho trigêmeos, né? Então tenho filhos a granel. É mais benéfico eles tomarem a vacina ou não tomarem a vacina? E eles, graças a Deus, não têm nenhuma patologia que antecede. São saudáveis. Se eles são saudáveis, você não precisa correr o risco de desconhecido uma vacina em que o fabricante deixa bem claro que os estudos estão em andamento, porque a chance de sobrevivência deles é 99,9997%. Pessoas saudáveis eu não faria se fossem... Eu não dei para o meu filho de 19 anos por causa disso mesmo, alegando que eu sei que se ele ficar doente, a gente trata com facilidade. Os outros 2 já pegaram. Entendi. Bom, doutor, o senhor precisa voltar mais vezes, porque o nosso tempo aqui é curto. Lamentavelmente o programa está terminando. Eu agradeço demais a sua participação. Você, Zé Balos, dispensa apresentações. Eu não te conheci pessoalmente, mas conheço a sua retórica toda, bem sucedida, diga-se de passagem. Então, tive o prazer em poder te receber aqui. Acho que o Cavendish também, o Felipe, que é seu fã, o Mota, que está lá no Rio de Janeiro. Você deve ter pacientes lá no Rio de Janeiro também. Então, muito obrigado por ter participado. Diretora, como é que nós estamos de tempo? Já estouramos. Então, vou agradecer a todos. Cavendish, querido, é o primeiro, espero que seja de muito. Quer mandar uma mensagem para alguém? Um beijo para a mamãe? O que você quer falar? Quero agradecer o espaço aqui, Rami. Acho que o bate-papo é sempre bom. A gente vive tempos que esse diálogo é importante e acho que foi muito boa a condução. Espero que tenhamos muitos mais e muito sucesso aí. Carlos Mota. Rami, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui com esse time seleto. E eu faço minhas as palavras do Cavendish. Espero voltar aqui muitas vezes. Professor doutor Roberto Balos, muito obrigado. O senhor tem alguma coisa a dizer? Aí o Brasil todo está ali ouvindo. Eu só quero que as pessoas percebam que tem algo errado e não abram mão da liberdade com medidas estúpidas, como foram mencionadas aqui. Essas medidas a gente às vezes aceita por conta dessa psicose em massa. Então, vamos defender a nossa liberdade e ver o que é melhor para todos nós. Vamos nos conectar com essa nova massa de proteção de liberdade, porque o que fizeram com o tenista lá na Austrália é uma coisa que eu não quero que chegue aqui, mas a gente pensa que não está longe, às vezes, se a gente bobear, chega. Um beijo enorme, fiquem com Deus.
Bom, só para terminar, eu tive no Uruguai esse final de semana e um casal de amigo meu que mora nos Estados Unidos veio direto de lá e que não tomou a vacina, tiveram que voltar, porque o Uruguai não deixou eles entrar, só para ficar no ar. Filipinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Manda aí. Bom, é um prazer enorme para ter participado aqui em Cavendish, Mota, Rami. É sempre bom a gente poder debater ideias sem medo e sem mimimi, né? Sem medo de cancelamento, sem medo de crítica, sem mimimi. Aqui não tem isso. Nós defendemos a liberdade e sempre temos que defender. Você, Rami, que tem uma história aí da sua família que fugiu do comunismo, valoriza muito isso que eu sei, né? E todos nós nunca podemos esquecer que o passo da prisão e da falta de liberdade está sempre muito próximo, infelizmente. Então, poder estar debatendo aqui assuntos tão importantes quanto esse é de extrema importância e honra para mim. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, ressaltar que minha família não só fugiu, lamentavelmente, do comunismo, como também fugiu do nazismo. Meu pai foi carimbado, tinha aquele númerozinho, então eu senti na pele o que é o comunismo, o que é a falta de liberdade. E o Rami, o programa do Rami, que mudou sem medo e sem mimimi, é isso. Vocês viram que nós debatemos, nós não temos inimizades, nós às vezes temos divergência de ideias com inteligência, nós debatemos. Ele concorda comigo, não concorda numa coisa, mas no fim a conversa é salutar. Então, quero convidar a todos, domingo que vem, logo após o Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta, às 11 horas da noite, com reprises pela rede CNT, no YouTube vocês poderão ver a gente, inclusive nos próximos programas, quiçá simultaneamente, e mais, nos Spotify da vida, nos podcasts, você vai ter vários caminhos e vai ser um programa multiplataforma, graças ao Filipinho que está se empenhando nisso. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana. Tchau, muito obrigado a todos.